Bom dia, bom dia. Bom dia, galera. Vamos chegando, vamos chegando. Friozinho em Uberaba, hein, meu? Nó! Pode continuar embaixo da coberta. Não tem problema, não. Hoje a nossa atividade aqui é de boa. Pega a apostila. Já deixa no quarto pertinho de você aí, né? Na cama, perto da sua coberta. Não vou ter que fazer alguns exercícios da apostila hoje. Mas não tem cálculo, então é só de boa mesmo. Bom dia, bom dia. Bom dia. Ô, meu, você tá sumido, hein, fi? Sabadão você faltou de novo, hein? Bom dia, bom dia. Foi o último, foi o último. Ô, beleza, garoto. Beleza. Qualquer dúvida pode me chamar, viu? Beleza, Ô, chamo gente, sim. então. Ô, beleza. Ô, gente, é o seguinte, meu. Hoje nós vamos trabalhar com a classificação dos ácidos. Muito sossegado, né? Hum, Anne, beleza. Eu acho que eu esqueci, né? Tá legal. Hoje, acabando aqui, eu coloco essa e ponho outra também. Eu me esqueci. Júlio, bom dia para você também. Anne, bom dia, tudo bem? Bom, moçada, classificação de ácidos, um assunto bem sossegado, não tem não tem erro, de boa, tranquilo, tranquilo. Bom, sabadão, para o pessoal que estava aqui, né? A gente trabalhou ionização de ácido, certo? Ionização de ácido. Nós estudamos eletrólitos, nós estudamos ionização de dissociação e fizemos a ionização de ácido. Fizemos a ionização simplificada, aquela que dá H+, fizemos a ionização completa, aquela que dá H3 ou mais. Ok, pessoal? Beleza? Eu queria que alguém me falasse, por favor, qual é mesmo o nome do H3 ou mais? Sem consultar, hein? H3 ou mais, qual é o nome dele? H3 ou mais. Nome, nomenclatura dele. Nomenclatura do H3 ou mais. Vamos, gente, vamos. Abra o microfone aí, vai. Fala para mim ou vai ali no Hidroxônio. chat. Como é que é? Hidroxônio. Isso, garota, bom dia. Hidroxônio ou hidrônio? E qual que é a geometria dele mesmo? Piramidal. Beleza, legal. Beleza, ó, veio uma resposta aqui. Joia, beleza, garoto. Bom dia para você, Rafael. Beleza, é isso mesmo. Gente, então é o seguinte, ó, essa parte aí nós trabalhamos sábado. Eu já gravei, eu esqueci de enviar para vocês, né? Eu vou colocar lá no portal a aula, né, e os slides para você se organizar aí, tá? Então vamos à classificação dos ácidos diarrênicos. Gente, primeira coisa que eu faço é dizer se o ácido é orgânico ou se ele é inorgânico, tá? Orgânico é quando tem a carboxila. Ó, o C-O chama-se carbonila. O OH chama-se hidroxila. Se eu juntar carbonila com hidroxila, vira carboxila. Então, esse grupo aqui, ó, C-O-OH, é a carboxila. Quando um ácido tem a carboxila, a gente diz que ele é um ácido orgânico. Quando ele não tem a carboxila, ele é um ácido inorgânico. Aqui eu tenho um exemplo de um ácido orgânico, o ácido acético, o etanóico. E aqui eu tenho um exemplo de um ácido inorgânico, o ácido nítrico. Beleza? Isso daqui não costuma cair muito, gente, porque é muito óbvio, né? Ok? Se tem a carboxila, é um ácido carboxílico, é um ácido orgânico. Se não tem, é inorgânico. Lembrando que ácido carboxílico a gente já estudou lá na função ácido da química orgânica. O assunto de agora são os ácidos inorgânicos. Beleza? Agora, meus queridos, eu posso classificar um ácido inorgânico quanto à presença ou não de oxigênio. Quando um ácido não tem oxigênio, ele é chamado de hidrácido, ok? Quando tem oxigênio, é um oxiácido. Olha exemplos aqui de hidrácidos, ó, HCl, H2S, H3FeCN6, tudo não tem oxigênio aqui.
Então, tudo aqui é hidrácido. Quando tem oxigênio, a gente diz que é um oxiácido. Hidrácido sem oxigênio, oxiácido com oxigênio. Gente, você já sabe o esquemão. Qualquer dúvida que você tiver, pode me interromper e perguntar, viu? A qualquer momento, eu estou à sua disposição. Certinho? Continuando então, ó. Tá, isso aqui é muito tranquilo, né? Aí eu vou continuando, né? A hora que você quiser, você me interrompe. Agora, isso aqui já começa a ficar legal, ó. Começa a aparecer mais em provas. Quanto ao número de hidrogênios ionizáveis. Gente, lembra que quem estava no sábado aqui, nós vimos duas exceções, né? Vamos lembrar delas aqui. Então vamos lá, ó. Quanto ao número de hidrogênios ionizáveis, um ácido pode ser monoácido ou monoprótico. Legal? O que é um monoácido? Ácido que tem um hidrogênio ionizável. O que é um ácido monoprótico? É o ácido que tem um hidrogênio ionizável. Joia? Exemplo, HCl, ó, tem apenas um hidrogênio ionizável. Então ele é um monoácido ou ácido monoprótico. HCN também, né? HNO3. Cuidado, o H3PO2, ele tem 3 hidrogênios, mas apenas um ionizável. Ok, pessoal? Então, o H3PO2 é um monoácido. Ele tem apenas um hidrogênio ionizável. Ele é monoácido ou ácido monoprótico. Agora, se tiver 2 hidrogênios ionizáveis, eu vou ter um diácido ou ácido diprótico. Por exemplo, H2SO3, ó, tem 2 hidrogênios ionizáveis. H2S, H2CO3. Cuidado, o H3PO3, dos 3 hidrogênios que ele tem, só 2 são ionizáveis. Então, o H3PO3, ele é um diácido, sim, ele tem 2 ionizáveis. Ô, Elerson. Elerson? Oi. Eu não sei, você não estava no sábado, eu não sei se você lembra, cara. Nós temos 2 exceções na química. Uma é o H3PO2 e a outra é o H3PO3. O H3PO2, dos 3 hidrogênios, só um ioniza, certo? Então ele é um monoácido. E o H3PO3, dos 3 hidrogênios, 2 ionizam. E o H3PO4 não é exceção. O H3PO4, ele tem 3 hidrogênios e os 3 são ionizáveis. Queria saber, cara, se você lembrava disso daí. Se no H3PO4 ionizava os 3? Então, esse daí, ele é a regra, né? Mas você lembrava que o H3PO3 e o H3PO2 são as 2 exceções ou não? Não lembrava, não. E aí você me perguntando aqui por que ioniza mais em um do que em outro também. Beleza. É assim, ó. No H3PO4, os 3 hidrogênios estão ligados em oxigênio. Então, eles, né, os 3 são ionizáveis. Só que no H3PO3, dos 3 hidrogênios, 2 estão ligados em oxigênio e um não. Tá? Em ácidos oxigenados, só é ionizável o hidrogênio que está ligado em oxigênio. Então, o H3PO4 tem 3 hidrogênios e os 3 são ionizáveis. O H3PO3 tem 3 hidrogênios, mas apenas 2 são ionizáveis. E o H3PO2, peraí, o H3PO2, dos 3 hidrogênios, apenas um ioniza. Gente, beleza, Wellerson? Porque assim, ó, só tem 2 exceções, cara, então elas caem demais. E só tem essas 2 mesmo, o H3PO2 e o H3PO3. Gente, nós vamos fazer aqui um jogo rápido. É assim, ó, eu vou falar. Se você demora 3 segundos, eu já dou a resposta. Nós vamos fazer a nomenclatura de todos esses ácidos que estão aqui. Já pode deixar até seu microfone aberto aí, tá? HCl. Ácido clorídrico ou ácido muriático. Você tem 3 segundos. Se você não falar, eu falo. HCN. Ácido cianídrico. Esse aqui é o ácido da morte, o gás da morte. A gente vai falar nomenclatura, pessoal. Acho que dá tempo de falar hoje ainda, viu? Nós não aprendemos isso, não. Eu só estou olhando para ver se vocês lembram de nomenclatura.
HNO2. Ácido nitroso. Isso. O HNO3 é o nítrico, o HNO2 é o nitroso. Beleza. E o H3PO2? H3PO2. Fosforoso? Fosforoso. Não, esse é o hipofosforoso. O H3PO2 é o hipofosforoso. Joia? H2SO3. Sulfuroso. 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 Beleza. H2S. H2S. Vou dar uma dica. Sulfídrico. Isso, exatamente. Quando um ácido não tem oxigênio, ele sempre termina em hídrico. Então, H2S é o ácido sulfídrico, cheiro de ovo podre. H2CO3, ácido carbônico. H3PO3. Esse é o fosforoso. Fosforoso. O H3PO2 é o hipofosforoso. O H3PO3 é o fosforoso. Gente, isso aqui, ó. H3FeCN6. H3, ó, H3, 3, AEI. Esse aqui é o ferricianídrico. H3FeCN6 é o ferricianídrico. Gente, nomenclatura a gente vai estudar hoje ainda, calma. Como chama o B? Boro. Qual é o nome do H3BO3? Ácido brômico. Boro. Ácido Ah, tá. bórico. Boroso. Não. Esse é o bórico. O H3BO3 é o bórico, ácido bórico. Certo? H3PO4. Esse aqui é uma importante. Ácido Fosfórico. H4FeCN6. H4AEIO. Esse é o ferrocianídrico. Esse daqui, ó, que tem 4, é o ferrocianídrico. Esse que tem 3, AEI, ferricianídrico. Ferricianídrico e o de baixo, ferrocianídrico. Gente, H4P2O7, alguém sabe qual é o nome desse ácido? H4P2O7? Alguém tem ideia? Vou te dar uma diquinha. Toda vez que no meio da fórmula tiver 2 elementos, ó, é o ácido piro ou ácido di ou piro. Então aqui eu tenho o ácido pirofosfórico ou ácido difosfórico. A gente vai aprender isso hoje. O Si é o silício. O H4SO4 é o ácido silícico. Moçada, então quanto ao número de hidrogênios ionizáveis, eu posso ter um monoácido, um diácido, um triácido e assim vai. Pode falar monoácido ou monoprótico, diácido, diprótico, né? E assim por diante. Detalhe, quando tem 2 ou mais hidrogênios ionizáveis, se eu quiser eu posso dizer, né, que é um poliácido. Poliácido é que tem 2 ou mais hidrogênios ionizáveis. Sem problemas até agora? Então, continuando. Agora, eu vou classificar um ácido quanto à volatilidade. Moçada, a grande maioria dos ácidos da química, os ácidos inorgânicos, a grande maioria, eles são voláteis. Certo? Quando você abre o recipiente, ele começa a evaporar, você começa a sentir o cheiro. Quando eu digo que eles são voláteis, é que tem baixo ponto de ebulição. Ok? Poucos. Tem 3 que caem em vestibulares, que são ácidos não voláteis ou fixos, porque tem alto ponto de ebulição. Gente, H2SO4, H3PO4, H3BO3. São os 3 que caem em vestibulares. Tá certo? Então eu queria que você guardasse para mim. Ó, o H2SO4 e o H3PO4 principalmente, viu, moçada? Eles são os 2 principais ácidos inorgânicos não voláteis que tem na química. Eu posso ficar tranquilo? Tá? Se você lembrar desses 4 aqui, ou desses 3, ou no mínimo desses 2, gente, na verdade, se você lembrar desses 2 aqui, já tá legal, ó. Tá? O H3BO3 às vezes cai. Esse aqui, se você esquecer, não tem muito problema. Mas esses 3 aqui, eu gostaria muito que você memorizasse. E os demais ácidos são voláteis.
você guarda que três são fixos, os demais são voláteis. Volátil é aquele que evapora com facilidade. É aquele que tem baixo ponto de ebulição. Pessoal, agora o bicho pega. Isso é que cai no vestibular. Isso daqui não cai muito, isso aqui cai médio, ó. Monoácido, isso aqui é mais ou menos. E quando cai, eles pegam essas duas exceções aqui. Agora, isso que eu vou discutir com você agora, isso tem que saber direitinho. Nós vamos classificar um ácido quanto à força. Gente, presta atenção. Para classificar um ácido quanto à força, eu preciso definir uma grandeza na química, chamada grau de ionização. E a gente usa a letra alfa para representar. Tá? Então, alfa chama-se grau de ionização. Pessoal, é óbvio, filho. Grau de ionização, ele vai marcar para a gente o quanto ionizou. Grau de ionização, ele mostra quanto o ácido está ionizado. Joia? Como é que você vai calcular, então, esse alfa? Você vai dividir as moléculas ionizadas pelo total de moléculas dissolvidas. Entendeu? Vamos supor que você coloque 100 moléculas do ácido em água. Você dissolveu 100 moléculas. Vamos supor que dessas 100, 30 ionizaram. O alfa vai ser 30 dividido por 100, que vai dar 0,3. Se você quiser expressar em porcentagem, 30%. Tá legal? Então vamos lá, ó. O grau de ionização, ele mede o quanto a substância está ionizada. Joia? Como é que você calcula o grau de ionização? O alfa. Moléculas ionizadas pelo total de moléculas dissolvidas. Legal? E um detalhe, hein? Quanto maior o alfa, mais ionizado está o ácido, mais forte é o ácido. Gente, ácido forte não é aquele que mata uma pessoa. Ácido forte é aquele que está bastante ionizado. Às vezes o ácido é forte, mas ele não é corrosivo. Então ele é forte, mas ele não causa tanto dano. Às vezes um ácido não é tão forte, mas ele é corrosivo. Por exemplo, ó, o H2SO4, ele é corrosivo, tá certo? Então ele causa alguns danos por ser corrosivo. Tem ácido que é mais forte que ele, que não causa tanto dano como ele causa. Então, o que faz o ácido sulfúrico ser problemático, né, ser perigoso, é o fato dele ser corrosivo e não o fato dele ser forte. Então, associe força de ácido com o alfa. Quanto maior o alfa, quanto mais ionizado ele tiver, maior a força do ácido. Aqui nós temos um exemplo, acho que vai dar para você enxergar de boa, né? Ó, eu estou colocando 100 moléculas de HCl em água, ó. Tá vendo aqui, ó? 100 moléculas de HCl, coloquei aqui dentro. Gente, se você estiver enxergando legal, embaixo, 8 moléculas ficaram inteiras, ó. E 92 viraram íons, ó. Tá vendo? Certo? 92 viraram íons, 8 continuaram inteiros, das 100 que eu coloquei. Como é que eu vou calcular o alfa? 92 que ionizaram, dividido por 100, que é o total que eu dissolvi. Isso vai dar 0,92. Se você quiser, pode expressar em porcentagem 92%. Entendeu? Então, o HCl ele tem um alfa igual a 0,92 ou 92%. Caramba, está bastante ionizado. E 92% das moléculas dele que você coloca em água, elas ionizam. Então, a gente vai dizer daqui a pouquinho que o HCl é um ácido forte. Entenderam, né, pessoal? Ó, eu sei que é muito simples, gente, mas só para você dar uma esquentada na mão aí, resolva esse exercício para mim, ó. De cada 200 moléculas de um ácido que dissolve em água, 5 ionizam. Eu quero que você calcule para mim o grau de ionização desse ácido. Certo? Eu quero que você expresse esse grau de ionização em decimal e em porcentagem também. Esperar você fazer, bem rapidinho, né? Bem rapidinho. Opa, hoje a nossa sala está lotada, gente. Que legal, viu? Quando começa um pouquinho mais tarde, né? Você comparece na aula, viu? Gente, falando nisso, eu queria agradecer, viu? Eu fiz um apelo aqui no sábado para você se inscrever no meu canal lá do YouTube, né?
Cara, eu saltei assim de 40 pessoas para 50 pessoas naquele sábado. Eu acho que foi graças a vocês, viu? Então, beleza. Quem não se inscreveu ainda, depois vai lá no YouTube, Cláudio Gonçalves Química, e se inscreva no meu canal. Não precisa nem assistir os vídeos, mas inscreve lá porque eu quero aumentar o número de participantes no meu canal do YouTube. Aí eu tenho tão, assim, tão poucos seguidores que se eu reunisse tudo para uma festa não ia dar aglomeração, né? Não ia ter problema por causa do coronavírus aí. Então eu quero aumentar esse número de participantes. Vamos lá então, ó. De cada 200 moléculas, 5 ionizaram. Gente, me ajuda. Ó, o alfa, o grau de ionização, é o número de partículas ionizadas pelo total dissolvidas. Certo? Das 200 que eu dissolvi, 5 ionizaram. Então, o alfa é 0,025. Se você quiser expressar em porcentagem, multiplica por 100, 2,5%. Joia? Quem é mais forte? Esse ácido aqui ou HCl, que deu alfa 92%? HCl. Quanto maior o alfa, mais forte é o ácido. Gente, tudo sob controle? Quiser fazer pergunta, pode interromper, né, e me falar. Bom, gente, agora, presta atenção, ó. Você já sabe calcular o alfa, certo? Pega as moléculas ionizadas pelo total. Aí é o seguinte, ó, a química define assim: se o alfa que você calculou for maior que 50%, você vai ter um ácido forte. Por exemplo, ó, o HCl tem um alfa 92,5% forte. O HNO3, 92% forte. Toda vez que o alfa for maior que 50%, você vai ter um ácido forte. Legal? Se o alfa do ácido estiver entre 5% e 50%, você vai ter um ácido moderado ou semi-forte. E quando o alfa do ácido é menor que 5%, você vai ter um ácido fraco. Por exemplo, H2S tem um alfa 0,76%. Ele é fraco. Entendeu? Então, alfa maior que 50% forte, entre 5% e 50% semi-forte ou moderado, e alfa abaixo de 5%, nós vamos ter um ácido fraco. Gente, olha aqui, ó. Esse alfa aqui deu 2,5%, menor que 5%. Esse ácido aqui do exercício é fraco. Tá? O alfa do HCl, 92%, maior que 50%, o HCl é um ácido forte. Tudo sob controle, meus queridos. Não é uma aulinha bem sossegada? Uma aula bem tranquila. Se eu tivesse lá em sala de aula com você, eu ia colocar isso na lousa, meu. E aí você ia copiar. Então, esse assunto aqui, exclusivamente falando, né? Ele não tem muita diferença estar aqui ou em sala de aula. Agora, gente, tem aqui um trem para te falar. Presta atenção aqui que o bicho vai pegar. Mas não vai pegar muito, não. É de boa também. Ó, presta atenção. Se o cara der o alfa do ácido para você, você consegue classificar o ácido se o cara te der o alfa? Lógico. É só comparar com esses limites aqui. Entendeu ou não? Se eu falar assim para você, ó, um ácido tem alfa 62%. Moçada, esse ácido é forte. Se eu falar assim para você, um ácido tem alfa 30%, ele é moderado. Um ácido tem alfa 1%, ele é fraco. Tá? Então, com o alfa, é assim que você classifica ácido. Só que eu tenho outra notícia para você. Lá no vestibular, o cara não vai te dar o alfa e vai pedir para você classificar o ácido. Entendeu? Então, existe uma regra prática para você classificar um ácido sem conhecer o alfa dele. Então, vamos lá, moçada. Ó, regra prática. Primeiro, eu vou falar para os hidrácidos. O que é um hidrácido mesmo? É o ácido que não tem oxigênio. O ácido que não tem oxigênio, ele é um ácido, né, hidrácido. Beleza? Então, vamos lá. Ó, para os hidrácidos, nós temos 3 fortes. 3. O HI, o HBr e o HCl. O ácido clorídrico, o ácido bromídrico e o ácido iodídrico são os únicos 3 hidrácidos fortes que existem. Moderado hidrácido só tem um, o HF.
Todos os demais hidrácidos são fracos. Gente, pelo amor de Deus, isso vai ter que saber, porque isso cai pra caramba. Quais são os 3 hidrácidos fortes? Ácido clorídrico, vou colocar a fórmula, HCl, HBr e HI. O único moderado, HF. Os demais são fracos. Então, não precisa abrir o microfone não, mas você vai repetir comigo. Quais são os fortes? HCl, isso, repita. Beleza. HBr. Boa. HI. Legal. Então, ó, o HCl, HBr e o HI são os 3 únicos ácidos hidrácidos fortes que existem. O HF é moderado, os demais hidrácidos são fracos. Isso daqui é a regra prática para hidrácido. Gente, agora vamos fazer para oxiácido. De boa também. Oxiácido é quando tem oxigênio. Então, você vai ter hidrogênio, um elemento no meio e oxigênio. Por exemplo, ó, H2SO4, por exemplo, certo? H3PO4. Então, essa daqui é a fórmula genérica de um oxiácido. Tranquilo, pessoal? Então, lembra comigo aí, ó. Como é que eu faço para descobrir a força de um oxiácido? Gente, presta atenção. Eu pego o número de oxigênios, Y, o número de oxigênio, e subtraio o número de hidrogênios ionizáveis. Esse X aqui, ó, é o número de hidrogênios ionizáveis e não de hidrogênio, né? Porque tem aquelas 2 exceções lá. Tá certo? Então, ó, me ajude. Quando a gente pega um ácido oxigenado e faz número de oxigênio menos o número de hidrogênios ionizáveis, a gente vai encontrar um número. Aí fica assim, ó. Se o número de oxigênio menos o número de hidrogênios ionizáveis for igual a 3, você vai falar que o ácido é muito forte ou simplesmente forte. Tem autor que fala muito forte e tem autor que fala forte. Tá? Por exemplo, ó, HClO4. Gente, me ajuda. HClO4. 4 oxigênio menos 1 hidrogênio ionizado, deu 3. Então, HClO4 é um ácido muito forte ou simplesmente forte. Beleza? Agora, se a diferença Y menos X for igual a 2, você vai ter um ácido forte. Por exemplo, ó, HClO3, 3 menos 1, 2. Esse daqui é um ácido forte. Gente, quando a diferença der 1, 2 menos 1, 1, é um ácido moderado ou semiforte. E quando a diferença der 0, você vai ter um ácido fraco. Cuidado, tem uma exceçãozinha aqui. Ó, o ácido carbônico, H2CO3, se você fizer a continha, vai dar 3 menos 2, vai dar 1. Ele seria classificado como moderado. Tá? Mas não. O H2CO3, mesmo a diferença dando 1, ele é um ácido fraco. Por quê? Porque ele é instável e se decompõe em água mais CO2. Certo, moçada? Entenderam como é que funciona isso? Gabriel Armada, você entendeu como é que funciona isso, cara? Entendi. De boa. Uhum. Beleza. Então, ó, só para dar uma voltadinha aqui, ó, para hidrácido, nós temos 3 fortes. HI, HBr, esse tem que memorizar, tem, tá? Hidrácido forte, HCl, HBr, HI. Moderado, HF, fraco, os demais. Agora, para oxiácido, você faz oxigênio menos hidrogênio ionizado. Se der 3 ou 2 é forte, se der 1, moderado, se der 0 é fraco. Lembrando que o H2CO3 ele é um ácido fraco. Gente, ó, eu sei que isso é muito tranquilo, mas a gente tem que se exercitar para fixar a teoria. Então eu vou colocar uns ácidos aqui e você vai classificar lá, ó, classifique os ácidos abaixo quanto ao número de hidrogênios ionizáveis, quanto à volatilidade e quanto à força. Então você vai dizer, por exemplo, assim, ó, monoácido, volátil, forte, por exemplo. Entendeu? Certo? Então vamos lá, ó. Eu coloco o ácido, espero 1 minutinho, você classifica e eu corrijo. Primeiro deles, HF. Vai.
quanto ao número de hidrogênios ionizáveis, quanto à volatilidade e quanto à força. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. São 3 itens que você usa para classificar. Beleza? Aí, beleza, moçada. Ó, aí, ele é um monoácido ou monoprótico, porque tem um hidrogênio ionizável. Ele é volátil, né? Fixo. E eu pedi para você guardar 3. H2SO4, H3PO4 e o H3BO3. Os demais são voláteis. Então, esse aqui é um volátil, ácido volátil. E ele é moderado. Esse daqui, ó, é hidrácido, é o único hidrácido moderado que existe. HF, moderado. Beleza, pessoal? Ou, se você errou e quer discutir comigo, só falar. Vai, HCl. Mesma classificação. Agora é menos tempo, viu? Agora são 30 segundos. Estou com o meu relógio aqui na frente, ó. 30 segundos para você fazer. Beleza, garoto. Vamos. Olha lá, ó. Falta 5 segundos. Beleza, vamos. Joia. Vamos ver se você acertou. Pessoal, monoácido ou monoprótico, né? Um hidrogênio ionizável, volátil e forte. Quais são os hidrácidos fortes? HCl, HBr e HI. Beleza? O próximo, HClO4. Vai! Agora já não são mais 30 segundos. Agora são 15 segundos. O bicho pega. Vai. Eu quero que você classifique em 15 segundos o HClO4. Beleza, moçada? Aí, ó. Ele é um monoácido, porque tem um hidrogênio ionizável. Ele é volátil, fixo. H2SO4, H3PO4 e o H3BO3. Os demais são voláteis. Ou 4 menos 1 aqui, ó. 3. Ou você fala forte ou muito forte. Aí vai de cada autor, né? Você pode colocar muito forte ou simplesmente forte. Próximo, HClO. Vai, pessoal, vai. HClO, de novo, 15 segundos para você fazer. 15 segundinhos para você classificar nesses 3 itens para mim. Beleza, até deixei passar 2 segundos. Gente, ó, ele é um monoácido porque tem um hidrogênio ionizável, ele é volátil e ele é fraco. Um oxigênio menos um hidrogênio ionizável, 0. É um ácido fraco. Deixa eu ver o que eu tenho mais aqui. Tem mais, ó. HBr. Gente, vai. Acelera. Classifica para mim o HBr. Classifique para mim o HBr. Ácido bromídrico. Ácido bromídrico. Estou olhando aqui no relógio, viu? Beleza. 2, 1, 0. Beleza. Gente, ó, ele é um monoácido, ele é volátil e ele é forte. Os hidrácidos fortes são HCl, HBr e o HI. Ele é forte, portanto. Esse daqui, H3FeCN6. 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 Classifica para mim. Gente, ó, tem aluno. Eu fazia isso também quando estava lá no colégio. O cara vê, olha o tamanho dessa fórmula. Caramba, meu, que fórmula grandona. O cara fala assim, com essa fórmula grandona só pode ser um ácido forte. Nada a ver. A fórmula é grandona, mas em água ele fica pouco ionizado. Então ele é um ácido fraco, né? Ele é um triácido, porque tem 3 hidrogênios ionizáveis. Pode falar triácido ou ácido triprótico. Ele é muito volátil e ele é fraco. Certo? Hidrácido forte só tem 3, moderado os demais são fracos. Milene, deixa eu ver como é que você está de memória, Milene. Oi.
Qual é o nome do H3FeCN6? Ácido ferricianídrico. Beleza! 3 hidrogênio, 3AEI, ferricianídrico. Muito obrigado, Milene. Gente, agora esse aqui, ó, vai. Rápido, 15 segundinhos para você fazer a classificação dele. HClO3 é o ácido clórico. Ácido clórico. Cuidado, hein, moçada? Ó, o HCl é clorídrico. O HClO3 é o clórico. Nomenclatura é o nosso próximo assunto. Como é que ficou? Monoácido, volátil, 3 menos 1, 2. Forte. H2 é só 4. H2 é só 4. Classifica ele para mim. Ácido sulfúrico presente em baterias de automóveis. H2SO4, ácido sulfúrico presente em baterias de automóveis. Legal, legal, gente. Ó, ele é um diácido ou ácido diprótico. Ele é fixo, certo? Os 3 fixos importantes, H2SO4, H3PO4 e o H3BO3, certo? E ele é forte, né? 4 oxigênio menos 2 hidrogênios iônicos, 4 menos 2, ele é um ácido forte. Tem mais um? Ah, tem. Aqui, ó, HNO3. Passa ele para mim. HNO3 é o último, né, dessa série de classificação. Beleza, beleza. Vamos lá, ó. Isso, ele é um monoácido, ele é volátil, certo? E ele é forte. 3 menos 1, ele é forte. Gente, deixa eu te contar uma coisa aqui, por favor. Ó, eu queria falar um pouquinho, eu vou falar um pouquinho do H2SO4, certo? Eu não sei se você sabe, o H2SO4, ele queima muito a pele da gente, ele desidrata matéria orgânica. Mas é pelo simples fato dele ser forte? Não. Por exemplo, ó, o HClO3 também é um ácido forte, mas ele não é um desidratante como o H2SO4. O que faz o ácido sulfúrico ser assim, assim prejudicial, né? É o fato dele ser corrosivo. Ele está presente em baterias de automóveis. Então, se aquela água da bateria cair na sua roupa, vai rasgar, vai queimar a roupa. Pelo fato dele ser corrosivo. Não pelo fato dele ser forte. Sim, ele é forte. Mas é pelo fato dele ser corrosivo é que ele é tão prejudicial em algumas situações. O ácido clorídrico, por exemplo, é um ácido forte. E ele está lá dentro do nosso estômago. Ele é o responsável pela digestão. Tá certo? Então é o fato do H2SO4 ser corrosivo que ele é muito prejudicial. Gente, deixa eu ver o que eu tenho aqui. Ah, tem mais aqui, ó. Mas agora eu vou fazer com você, viu? Porque é a mesma coisa. Olha lá, ó. HClO4. Ele é um monoácido volátil e forte. 4 menos 1, né? 3. Se quiser falar muito forte, pode. Pode ser só forte ou pode colocar muito forte. Fica a seu critério. H3PO4. Ah, moçada, agora que acho que vem as exceções, viu? Ó, esse eu vou fazer. O H3PO4. Milene, Oi. ele, o H3PO4, quanto ao número de hidrogênios ionizáveis, ele é exceção? Não. Não, ele não. Certo? O H3PO4 não é exceção. Ele tem 3 hidrogênios e os 3 são ionizáveis, é o triácido. Ele é fixo. Os 3 fixos, H2SO4, H3PO4 e o H3BO3. Ah, e aqui, ó, 4 menos 3, 1. Ele é moderado. Ele é um ácido moderado. Tá certo, meus queridos? O ácido fosfórico, né? Esse ácido aqui, ó, o H3PO4, ele faz parte da fórmula da Coca-Cola. Você já ingeriu esse ácido aí muitas vezes. Agora, esse, cuidado, ó, esse eu vou dar um tempinho para você fazer, porque tem que tomar um cuidado com ele. Então, por favor, classifica ele para mim usando esses 3 critérios aí.
Olha, Gabizinha. Fazia tempo que eu não vi ela